O que você dá retorna a você. Quando você vai fazer uma doação ou dar esmola, liberte-se definitivamente da sensação de perda, que só acomete-lhe toda vez que se desfaz de algo. Lembre-se que sentimento de perda ou de carência cria a imagem de carência na mente. Ao fazer sua doação, faça-a com prazer redobrado, certo de que tudo que você dá com amor, com boa vontade, a riqueza divina volta a preencher o espaço vazio automaticamente. Acredite que a abundância infinita está sempre fluindo para você, como uma chuva que nunca para de cair. Por mais água que você recolha da chuva, sempre a sua vasilha estará se enchendo novamente e transbordando. Este é o sentimento que você deve ter ao dar contribuição para a igreja, para a escola, para a instituição beneficentes, para programas de utilidade pública, para promoções caritativas, para pessoas necessitadas. Jesus Cristo já dizia: dai e dar-se-vos-á. Aquilo que você dá só não retorna a você, mas retornará multiplicado. Abençoe, portanto, a sua dádiva e faça-a com imensa alegria e com gratidão, porque você será o grande beneficiado. Apenas para evitar equívocos, quando você dá sua esmola, você não estará esperando retribuição da parte de quem a recebe, mas de Deus, que responde infalivelmente à imagem de abundância criada na sua mente. A sabedoria infinita me guia. Aposte sempre na sua capacidade natural. Se você não acredita que sua inteligência está ligada na inteligência infinita, estará perdendo uma força incomensurável. Não use como argumento em defesa de sua situação precária o fato de não ter cursado faculdade ou de não ter podido especializar-se. Há inúmeros formados que não progridem e há inúmeras pessoas que acreditaram na sua boa estrela, na sua capacidade e nos seus dons que emanam do infinito e são milionárias. Você agora dispõe de uma força extra. Você não está usando apenas a mente consciente. Agora você está usando a força irresistível do subconsciente, em cujas profundezas está o poder infinito. Charles Goodyear não tinha formação científica e utilizou aparelhos rudimentares, como fogão de cozinha, para fazer seus experimentos. Mas ele tinha convicção e fé naquilo que desejava alcançar. Nem mesmo a carência financeira e os contratempos da vida o fizeram jogar a um canto da mente suas ideias. E foi assim que ele descobriu o processo da vulcanização da borracha, que se tornou o marco da indústria borracheira moderna. Hoje, Goodyear tem dezenas e dezenas de grandes fábricas modernas espalhadas pelo mundo e suas vendas vão a bilhões de dólares anuais. Henry Ford, inventor dos carros da famosa marca Ford, também não era letrado. Thomas Edison, criador de inúmeros inventos, foi considerado como de curtíssima inteligência. Você também deve acreditar em si. Você tem a inteligência dos gênios. Use-a em seu benefício e em benefício dos outros. Invoque a sabedoria infinita que habita seu ser e suas decisões serão sempre para o seu progresso. Alguns anos atrás, um velho médico do interior foi à cidade e entrou numa farmácia para tentar vender ao farmacêutico uma fórmula de bebida escrita num papel surrado, juntamente com um tacho antigo e uma pá de madeira. Conversaram e saiu o negócio. O farmacêutico entregou ao médico $500 e o velho deu-lhe o papel que continha uma fórmula secreta. O médico saiu feliz, pois conseguiu vender suas bugigangas e o farmacêutico ali estava com a mente exaltada, porque empregou nesse negócio as suas economias. Na verdade, o que valia o tacho velho, a pá de madeira e um pedaço de papel? Nada. O inteligente farmacêutico comprara apenas uma ideia por $500. A essa fórmula, que para o médico já não servia mais, o farmacêutico acrescentou um ingrediente milagroso e foi esse ingrediente que fez brotar de dentro do velho tacho uma das fortunas mais suntuosas do mundo.
Até você já contribuiu para aumentar essa fortuna simplesmente incalculável. Toda vez que você tomar uma Coca-Cola, lembre-se desta história. Foi assim que começou a indústria da Coca-Cola. Dê vida às suas ideias. Siga em frente com fé. Aguce a criatividade que existe no seu âmago e veja, onde quer que você passe, rios de fortuna jorrando em sua direção. Deixe que sua mente o ajude e vá em frente. Só fale em sucesso, só fale em felicidade, só fale em prosperidade. Eu sou assim porque quero ser assim e me sinto feliz. Você talvez a estas alturas poderá estar pensando o seguinte: está tudo muito bem, mas Jesus Cristo era pobre. A virtude está na pobreza. E seguindo Jesus Cristo a essa legião imensa de sacerdotes e freiras. Em primeiro lugar, Jesus não era pobre. Simplesmente não era pobre. Como pode ser considerado pobre quem é filho de Deus, uno com o Criador do mundo? Você ouviu falar alguma vez que Jesus não tivesse alimentos para a sua refeição e roupas para vestir? Jesus se sentia liberto das preocupações porque nada lhe faltava. Ele adorava a vida que levou, percorrendo as regiões da Judéia, da Galiléia, da Samaria. Sentia-se imensamente feliz, uno com a natureza e com o universo, levando a todos a sua palavra de amor, de fé e estendendo a todos o seu poder de curar. Jesus viveu imerso nas riquezas do amor, da paz, tendo como casa o mundo todo e como teto a imensidão azul do céu. Ele escolheu essa vida e sempre se sentiu bem assim. Da mesma maneira, o sacerdote e a freira levam uma vida escolhida espontaneamente. Cada um vive como quer. Se alguém deseja viver numa torre e se sente feliz, faça como desejar. Toda pessoa é dona de si mesma e há de buscar os caminhos de sua felicidade e realização. Aos outros, não cabe julgar. Se eu quero viver no mato, vestindo peles e me alimentando de mel silvestres e frutas, passando os meus dias em contemplação com a natureza, e isso me deixa feliz, faço, pois a vida é minha e quero usufruir ao máximo dela. Vivendo assim, eu vivo imerso na abundância infinita, que tudo me provê e que me sustenta no tempo devido. Se eu estiver vivendo essa vida temeroso, carente, sofrendo privações, nervoso e desgostoso, então essa vida não é uma boa, pois não me deixa feliz. Cada um pode escolher a vida que desejar, mas isso não significa que seja o único modelo de vida a ser ensinado e aplicado. Você pode ter apenas um cruzeiro no bolso e ser tão avarento, tão revoltado, tão doentio, quanto um rico que não soubesse empregar corretamente seus bens. Escolha a vida que deseja e viva com intensidade, com amor, com entusiasmo, com alegria e em paz. Se você se sente bem, seus olhos brilharão de um brilho divino, compassivo, benevolente e amoroso. A riqueza infinita está aí, à disposição de todos, e você vai servir-se dela como quiser, na quantidade que quiser. O sonho que se tornou realidade. Sonhei, começou a contar aquela senhora, que em uma vila que se resumia numa só rua, 4 homens arrastavam com sacrifício um saco cheio de dinheiro. Havia uma etiqueta com o nome no saco. Quando acordei, lembrei-me nitidamente do sonho, sentindo profundamente que estava relacionado com um belo progresso financeiro a me esperar. Fiz várias tentativas, joguei isto e aquilo, mas nada. Passou algum tempo. Eu já não estava mais ligada quando meu marido me falou novamente de uma ideia que há tempos ele mantinha: abrir uma lojinha num lugarejo idêntico a esse do meu sonho. Porém, ele se sentia inseguro em fazer tal negócio. Foi neste dia que me senti verdadeiramente emocionada, porque era chegada a hora. Senti o lampejar do meu sonho com toda a sua força.
Não tive mais dúvidas. Era o meu sonho a me falar novamente, mas agora era tudo muito mais claro. Tudo havia se encaixado de tal forma que eu tive certeza que era esse o negócio que precisávamos fazer para conseguir realmente muito dinheiro. E deu certo. Em 9 meses o nosso capital quadruplicou. Veja que até por sonhos você pode abrir os caminhos da riqueza. Deixe os canais de sua mente ligados e a voz do subconsciente vai revelar-lhe o caminho. Como usar o poder curador que há em você? Vai em paz, a tua fé te curou. Jesus Cristo. Você foi criado para ter saúde. Na verdade, você nasceu perfeito e continua a ser sempre perfeito, porque a sua vida é o seu espírito e no espírito não existe imperfeição. O seu espírito é a própria presença divina. Por isso, ele é eterno e perfeito. Deus é o oceano e você é uma gota do oceano. Mas essa gota é o oceano. Contém a essência do oceano. Embora você esteja doente, a sua imagem verdadeira continua sendo perfeita. Ligue-se nesta imagem verdadeira e você voltará ao estado de perfeição que é a saúde. Veja que o normal e o natural é ter saúde. A doença é uma anormalidade e toda anormalidade pode e deve ser eliminada. É mais fácil ter saúde do que ter doença. Deus nunca lhe manda doenças e provações, porque em Deus não existe doenças e provações. Diz a Bíblia pela voz de São Paulo o seguinte: o dom doado por Deus é a vida eterna. Comece a acreditar que em você há uma energia eterna, que é a própria força divina. Seu corpo sempre reage aos estímulos da mente. Por isso, se ele for mantido permanentemente em estado de ordem e harmonia, não se corromperá. Examinando mais profundamente o funcionamento do corpo humano, alguns pesquisadores médicos chegaram à conclusão de que é mais fácil explicar por que os humanos deveriam viver para sempre do que por que deveriam morrer. O Dr. Paul Ebersold, que há alguns anos atrás foi o diretor da divisão de isótopos da Comissão de Energia Atômica, disse o seguinte: os médicos costumavam pensar sobre o corpo como sendo uma máquina que ingere comida, ar e água, principalmente como um combustível para continuar operando. Apenas uma pequena parte, segundo se pensava, era para a substituição do desgaste da máquina. As investigações feitas com isótopos têm demonstrado que o corpo, ao invés disso, é muito mais parecido com um regimento militar muito fluido, que pode reter seu tamanho, sua forma e sua composição, muito embora as pessoas nele estejam mudando continuamente, agregando-se a ele, sendo transferidas de um posto para o outro, sendo promovidas ou rebaixadas, atuando como reservas e, por fim, partindo depois de algum tempo de serviço. Estudos de traçados mostram que a transformação atômica de nosso corpo é bem rápida e bem completa. Em uma semana ou duas, a metade dos átomos de sódio será substituída por outros átomos de sódio. O caso é similar quanto ao hidrogênio e o fósforo. Mesmo a metade dos átomos de carbono serão substituídos dentro de um mês ou dois, e assim prossegue a história para quase todos os elementos. Em um ano, aproximadamente 98% dos átomos agora existentes em nós serão substituídos por outros átomos que assimilamos de nosso ar, alimento e bebida. Perceba que seu corpo não é uma criatura frágil, mas age através de uma energia que foge à nossa explicação. Que importa então se você tem 7 anos ou 70 ou 700 anos? Na verdade, seu corpo, pelo menos teoricamente, tem 1 ano de idade. Isto há de fazer você acreditar na capacidade de recuperação do seu organismo e na capacidade que você tem de manter a eterna juventude, sonho de todas as gerações que já pisaram na Terra.
É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.